Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e nós estamos nessa dimensão dentro dessa tabela dos 72 nomes de Deus, também dentro dessa série intitulada Os Segredos dos 72 Nomes de Deus, nessa dimensão de Hod. Nós estamos na posição 57, formado por esse nome, sempre lendo da direita para a esquerda, Nun, Men, Men Sofit ou Men Final. A vocalização desse nome pode ser de duas formas, Nemi ou Nun Meme, exatamente com o som inerente a cada uma dessas letras. O valor numérico, a gimátria, 130, e você encontra esse nome codificado dentro do Salmo 145, no verso 14. A meditação com este nome, ele ajuda-nos a libertar-nos das limitações do nosso pensamento habitual e da nossa rotina. Ele permite-nos abandonar as ideias pré-concebidas para descobrir nossa própria fonte de inspiração e sabedoria. A luz encapsulada neste nome especificamente, aí na posição de Hormah, de Hod, nos encoraja a buscar as fontes da sabedoria, alcançando um estado de silêncio interior, o que nos auxilia a discernir entre a verdadeira voz da sabedoria superior, Bat Kol, e o constante ruído interno criado pelo ego e por suas múltiplas subpersonalidades. Esse nome, formado pelas letras Nun Men Mem, nos ensina a ouvir nossa alma, nos permite compreender nossa missão de vida, a conhecer nosso caminho de vida em relação ao nosso Tikkun e quais são as tarefas pessoais que nós precisamos desenvolver aqui nessa dimensão. Esse nome é extremamente poderoso para nos ensinar, para nos guiar através da luz inerente a ele, abrindo-nos aí as novas experiências que promovem o nosso crescimento e também para que possamos entender as nossas experiências passadas para aprender com elas e não viver em um ciclo repetitivo. Ou seja, aqueles altos e baixos ou aquelas situações que ora vai, ora vem, está sempre aí na tela da sua vida. A meditação com esse nome também tem o poder de nos conectar aí com a nossa Neshama, com essa alma, ou seja, o nosso eu mais elevado, nos conectando aí com esses planos mais internos, digamos assim, ampliando a nossa percepção e a nossa compreensão da vida, porque temos uma visão de longo alcance, uma visão mais privilegiada. O anjo que carrega esse nome, é formado exatamente pelas letras Nun Men Nem, acrescido das suas asas e Yud Rei. O valor energético desse anjo é 145. E o que poderia ser dito de principal sobre a luz que esse anjo carrega? Vamos dizer assim, entenda que a intuição é uma das mais poderosas ferramentas que nós possuímos. Ela é capaz aí de nos colocar em situações benéficas e também nos tirar de armadilhas, com certeza que nos levaria aí, digamos assim, ao caos. Então a intuição é a voz da nossa alma, dessa alma mais elevada que nós chamamos de Neshama ou alma divina. E para que ela funcione corretamente, nós precisamos, de certa forma, erradicar, retirar toda a confusão do nosso interior. Então, através do nome desse anjo, da luz que ele carrega, nós recebemos a ajuda exatamente para isso. De forma simples, à noite você pode fazer uso do salmo em que esse nome está codificado. À noite, quando a sua alma sobe ao jardim do Éden, ou seja, essa alma mais elevada, que é a sua Neshama, quando ela faz essa subida, quando você faz a meditação desse salmo específico, ela estará protegida, ou seja, as informações trazidas estarão realmente disponíveis e acessíveis. Como assim? Porque muitas vezes nós temos insights, vamos chamar aí de sonhos, visões, nesse mundo superior, durante esse período de sono aqui na Terra, mas que a nossa Neshama está elevada a esses planos superiores e muitas vezes essas informações elas se perdem. Então, fazendo a meditação com o salmo específico em que esse nome está codificado, você recebe a proteção exatamente para que essas informações que a sua alma coleta nos mundos superiores, elas possam transitar para este mundo de forma segura, também de forma correta, sem misturas, sem confusões, de forma entendível. E também fazendo uso do nome desse anjo durante o dia, a voz da sua alma será certamente audível e com certeza será também entendível. As datas que você pode contar com essa carruagem de forma mais intensificada é 5 de janeiro, 25 de março, 18 de maio, 1 de agosto, 14 de outubro e 25 de dezembro. Lembrando sempre que os nascidos nesse masal, nessa sorte, nesses dias, podem contar com a luz desse anjo o ano inteiro.
A próxima dimensão, nós entramos aí na posição 58, nessa subdimensão binar de Hod. Nós temos aí esse nome formado por duas letras Yud e uma última letra Lamed. Yud e Yud Lamed. A vocalização desse nome, Iyal ou Io-Iolá. O valor numérico 50 e o salmo em que ele está codificado é o Salmo 113, no verso 2. Este nome ele canaliza, ou seja, ele traz essa luz de binar, de Hod, ou seja, a mente aplicada à forma, o domínio, digamos assim, das estruturas mentais. Esse nome ele favorece tudo o que está relacionado à construção e à reparação. Em particular, ele promove cura de doenças, na verdade. Esse nome ele disponibiliza os recursos disponíveis para a lógica na solução de problemas também. Ele confere força mental e também uma mente mais lógica, porém sempre conectada com esse mundo superior. Ele ajuda você a combater as características negativas, que nesse caso carrega desse nome, que é do planeta Saturno, como as tendências aí à tristeza e à melancolia. Ele também ajuda a te dar capacidade aí nas pesquisas científicas de qualquer atividade que requer aí mais profundidade, por causa da letra Nun que está contida nele, de forma codificada, é claro, porque o nome você vê que é formado pelas letras Yud, Yud, Lamed, porém a sua gimátria é 50. Esse peso energético confere a você, de certa forma, a luz das 50 portas de Binah, ou seja, as portas do entendimento. Então, por isso que esse nome é muito usado exatamente para ter acesso, digamos, àqueles segredos mais escondidos, aquelas características, ou seja, a resolução de coisas aqui nessa terra que você precisa de profundidade. A energia dele também protege você contra aqueles que buscam o seu mal. Esse nome também nos ajuda a libertar-nos das estruturas mentais rígidas que nos oprimem, ajuda-nos a libertar-nos de nosso passado, dos nossos traumas, da nossa programação inconsciente, ensina-nos de certa forma a fluir e a nos deixar levar, digamos assim, por essa luz que nos protege e que luta por nós. Não é à toa que ele aparece exatamente ali no Sefer Shemot, no capítulo 14, verso 14, Êxodo 14, 14, quando diz Adonai Lahem Lahem, ou seja, Adonai lutará por vós. Exatamente esse nome que está aparecendo. Então esse nome ele tem um poder, a luz de nos salvar quando nos encontramos diante de uma situação terrível e não sabemos aí o que fazer. Esse nome também nos ajuda aí a dar o primeiro passo. Por quê? Porque exatamente na passagem que esse nome aparece, que é justamente na abertura do conhecido Mar Vermelho, o mar não se abriu até que Nachshon, filho de Aminadab da tribo de Judá, mergulhasse até que a água chegasse aí às suas narinas. Isso significa dizer que, independente de você fazer uso desse nome, ainda assim você deve dar o primeiro passo. Para quê? Para que aquilo que está à sua frente possa realmente se abrir. O anjo que carrega esse nome é exatamente esse que aparece na sua tela, formado pelas letras Yud, Yud, Lamed, Aleph, Lamed, cuja gimátria é 81. Esse anjo, por causa do nome que carrega, te ajuda aí a vencer as batalhas que você não pode vencer com a força do seu braço. Porém, lembre-se, para que uma batalha seja vencida é preciso de estratégia, e esse anjo é o que mais te ajuda nisso, por causa da gimátria do nome, que é 50. Ou seja, o nome que ele carrega exatamente traz essa profundidade, essa luz de entendimento que vai te dar aí o poder de entender as situações, além disso te dar as estratégias para poder então vencer as suas batalhas. E as datas que você pode contar com essa carruagem de forma mais intensificada são os dias 6 a 10 de janeiro, 6 de março, 19 de maio, 2 de agosto, 15 de outubro e 26 de dezembro. Próxima dimensão, número 59, em Hesed de Hod, formado pelas letras Rei, Resh, Het. A vocalização pode ser Arach ou Erehe. O valor numérico 213, você encontra esse nome codificado dentro do Salmo 94, no verso 22. Uma permutação desse nome, que é justamente Het, Resh, Rei, significa irar-se, ter ira, como aparece ali em Gênesis 4, 6, quando Deus diz a Caim: por que estás irado e por que caiu o teu semblante? Ou seja, parafraseando, se fizeres bem será aceito, senão essa energia estará sempre à tua porta. Em palavras muito simples, este nome aí é o antídoto exatamente para esta ira que está sempre batendo à porta e que de certa forma é uma porta para a entrada de todas as negatividades na vida de um ser humano. Então esse nome aí na posição 59, em Hesed de Hod, ele é um antídoto para a ira, cuja energia de certa forma essa que é essa porta de entrada aí para a vida do ser humano,
é o provocador, digamos assim, de grande parte de coisas ruins que acontecem, até mesmo a anulação completa do bem que aparece ali codificado nessa passagem como a morte de Abel. O seu anjo é formado pelas letras que compõem o nome, mas as suas asas, Aleph e Lamed. Ele tem uma gimátria de 248, que é a mesma gimátria da expressão Ruach Kenah, que significa depressão, e o que quer dizer isso é que esse anjo ajuda justamente na depressão, que é uma das faces, digamos assim, que a ira se apresenta aqui nessa dimensão, que o que seria quando justamente aquela pessoa reprime tanto algo e vira aí contra a própria pessoa. E a luz que esse anjo carrega pode livrar você de ambos, tanto da abertura dessa porta, que de certa forma é a entrada de toda a negatividade na vida do ser humano, e uma de suas faces, que é justamente a depressão. As datas que você pode contar com esse anjo de forma mais intensificada é de 11 a 15 de janeiro, 7 de março, 20 de maio, 3 de agosto, 16 de outubro e 27 de dezembro. A próxima dimensão em Gevurah de Hod, na posição 60, formado pelas letras Mei, Tzad, Gresh, sempre lendo da direita para a esquerda, a vocalização, duas formas, Metzá ou Metzare, o valor numérico 330, e você encontra esse nome codificado no Salmo 34, verso 17. Este nome aí, nessa posição, em Gevurah de Hod, tem a raiz da palavra Mitzraim, que significa Egito. Você pode ver aí que as três primeiras letras de Mitzraim, que é Egito, exatamente Mentzad Gresh, só que está aí no plural, Yud Men. Por que plural? Porque na verdade existem aí duas alusões ao Egito, Egito Alto e Egito Baixo, e esse nome ele tem esse poder de ajudar exatamente, não é nem a questão da libertação do Egito, mas quando você já está liberto desse Egito, existe um transitar entre o Egito, digamos assim, e a Terra Prometida. Então este nome, ele te dá o poder de fazer essa transição entre um estado e outro, ou seja, este caminho que leva de um ponto A a um ponto B, do Egito à Terra Prometida, ele te dá forças para que nesse período de tempo você não desanime, você não queira retornar para o estado anterior por uma questão de comodidade, e além disso ele te dá as ferramentas para que você possa transitar de um lado para o outro de forma tranquila e de forma mais rápida, porque como eu disse, essa palavra está no plural e faz alusão ao Egito Alto e ao Egito Baixo, assim também como faz alusão a um período curto e a um período longo. Não esqueça que quando o povo de Israel saiu exatamente ali do Egito, por causa de suas escolhas, o caminho traçado para chegar à Terra Prometida foi muito mais longo do que deveria ser. Então existe essa possibilidade de sair do Egito e transitar até a Terra Prometida exatamente em um período curto de tempo. E esse nome te dá esse poder, essa habilidade de transitar entre o Egito e a Terra Prometida exatamente por esse caminho mais curto, te oferecendo aí as ferramentas necessárias para que esse transitar seja tranquilo, seja mais simples e demande menos tempo, que é tudo que você tem aqui nessa dimensão. E o seu anjo Mitzrael, exatamente formado aí pelas letras Mentzad Gresh, acrescido das letras Aleph e Lamed, que são suas asas, tem o valor gimátrio 361, que é a mesma gimátria da expressão Adonai Haaretz, que é Senhor da Terra, ou seja, esse anjo te ajuda a chegar à sua meta, que é a Terra Prometida, seja em qualquer área da sua vida, porque estamos usando aqui uma linguagem alegórica, um nível mais alto, um novo nível em sua vida, seja qual for a área, livre completamente da escravidão do Egito, porém com toda a luz que você precisa para superar todos os desafios. As datas que você pode contar com esse anjo de forma mais intensificada são os dias 16 a 20 de janeiro, 8 de março, 21 de maio, 4 de agosto, 17 de outubro e 27 de dezembro. Então hoje eu compartilhei com vocês esses nomes que estão aí na dimensão de Hod, nas suas subdimensões Hormá de Hod, Biná de Hod, Hesed de Hod e Gevurah de Hod. Através da exploração desses nomes e seus respectivos anjos, nós descobrimos ferramentas poderosas para o crescimento pessoal, para a cura e a transformação espiritual. Cada um desses nomes, eles nos oferecem uma chave única
para acessar aspectos diferentes aí da nossa existência e superar os desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Esses ensinamentos, essa sabedoria da Kabbalah, ela nos guia em direção a uma vida mais plena e realmente uma vida significativa. Não nos esqueçamos também da importância de dar o primeiro passo com fé, seguindo aí o exemplo de Nachshon. Ao fazermos a nossa parte, as forças superiores se movem para nos auxiliar, abrindo caminhos onde antes só havia obstáculos. Eu espero sempre que a luz que eu compartilhei com você hoje, desses nomes e desses anjos, ilumine seu caminho e que você possa encontrar as respostas que busca para uma vida mais plena e conectada sempre com o divino. Que o Eterno continue a derramar sobre você a sua poderosa luz e que a sua vida seja transformada pelo poder do nome dele.